Gente, aqui é o professor Roberto, vamos começando mais uma aula. Hoje eu vou falar para vocês sobre o estudo dos pronomes, dando início, aos pronomes. A gente vai dividir em três aulas. Eu vou começar falando sobre pronomes hoje, aí vai ter outra aula sobre pronomes e a terceira vai ser sobre colocação pronominal. Então, o que é pronome? Pronome é toda palavra que representa, substitui ou acompanha o substantivo. Se a gente for pegar pela própria palavra pronome, pro é em função e nome substantivo, em função do substantivo. Então vai ser essa palavrinha que vai estar junto do substantivo, que vai substituir o próprio substantivo, e ela tem, primordialmente, ele pode ser dividido em duas funções, em pronomes substantivos, que vão ser o que vão representar o substantivo, e os pronomes adjetivos, que vão acompanhar os substantivos. Por exemplo, Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Esse ela aqui vai ser um pronome que está substituindo Maria, que é um substantivo. Por isso, esse ela aqui ele é um pronome de valor substantivo. Ele está substituindo Maria. Já aqui, fique quieto no seu canto. Esse seu, ele vai ser um pronome de valor adjetivo, pois ele está acompanhando e determinando o canto, que é um substantivo. No caso, ele é um substantivo masculino e no singular. Pronto. Aí a classificação, eles podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. Hoje eu vou falar sobre os pessoais, possessivos e demonstrativos. Aí na próxima aula eu vou falar dos relativos, interrogativos e indefinidos. E depois eu vou falar sobre colocação pronominal, como já disse. Isso em cada aula. Começando pelos pessoais. São aqueles que se referem às pessoas gramaticais. Eles se referem às pessoas do discurso. Então ele designa essas três pessoas do discurso. Lembrando que em relação às pessoas do discurso, A primeira pessoa é aquela que fala, a pessoa que está falando, eu, nós. A segunda pessoa é aquela pessoa com quem você está falando, tu, vós, você, vocês. E a terceira pessoa é aquela pessoa de quem se fala ou daquilo que se fala. Ele, eles, elas e ela. Daí esses pronomes pessoais, eles podem ser divididos em pronomes pessoais do caso reto ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, como eu falei, esses pronomes pessoais, eles também determinam as pessoas do discurso. Aí eu coloquei essa tabelinha aqui para mostrar para vocês quais são os pronomes. Por exemplo, do caso reto, no singular, na primeira, segunda e terceira pessoa do singular é o eu, tu, ele e ela. E a do plural vai ser nós, vós, eles e elas. Em relação aos pronomes oblíquos, eles podem ser tanto átonos quanto tônicos. Em relação, eu vou falar aqui para vocês, citar, Em relação à primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu sempre decorei assim, Eu acho que desde criança vinha na cabeça desse jeito. Bebe comigo, tete contigo, se consigo, ó, a, li, ele, ela. Em relação ao plural, é o nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, se consigo, os, as, lis, eles e elas. São todos esses pronomes aqui. Aí, em relação aos pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam na frase como sujeito. Por exemplo, João e Maria acordaram cedo. Eles tinham um trabalho para fazer. Esse eles aqui vai ser um pronome pessoal do caso reto. Se a gente for ver aqui na tabelinha, pronto. Está na terceira pessoa do plural. E eles substituem, tem função de sujeito, e eles estão substituindo João e Maria. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles funcionam na frase como objetos. Por exemplo, Mateus estava procurando Raul. Mateus foi à biblioteca e achou-o.
esse O, ele está substituindo o Raul. E aqui, como a gente pode ver, o O é um pronomezinho, nesse caso, né? É um pronome oblíquo, átono, a terceira pessoa do singular, em referência, então, ao Raul. Aqui tem algumas observaçõezinhas que eu fiz. Eu e tu são pronomes que geralmente não podem vir precedidos, não pode ter preposição antes. E dessa forma, então, você usa mentir. Como assim? Por exemplo, ele havia pedido isso a ti, não pode ser ele havia pedido isso a tu, por conta dessa preposiçãozinha a. Nesse caso também, tem essa preposição entre. Dessa forma, você não pode falar nada havia entre eu e tu. Após preposição, você tem que usar o mim ou ti. Nada havia entre mim e ti. Quando os pronomes pessoais funcionarem como sujeito do infinitivo, vou dar um exemplo já já, os pronomes eu e tu permanecem em suas formas retas. Não podem ser utilizados, então, pronomes do caso oblíquo. Esse livro é para eu ler. Esse eu, ele está funcionando como um sujeito desse verbo aqui no infinitivo. Então, você não pode utilizar esse livro para mim ler. Isso não existe. Tem que ser na forma de pronome pessoal do caso reto. Daí, também tem que, depois de verbos auxiliares, mandar, deixar, fazer, ver, sentir, perceber, ouvir, o sujeito do infinitivo assume a forma oblíqua. Como assim? Eu peguei esse verbo aqui, deixar, e aí, e aqui tem o verbo no infinitivo, né? Então, aqui o me vai ser o sujeito. Dessa forma, você não pode falar deixe eu entrar, é deixe-me entrar. Esse me aqui vai assumir essa forma oblíqua, né? Não pode ser pronome pessoal do caso reto. Mesma forma aqui, o verbo sentir e o verbo aqui mexer vai estar no infinitivo. Então, esse ozinho vai funcionar como sujeito do infinitivo, desse verbo do infinitivo. Você não pode falar sentir ele mexer. Tem que ser sentiu mexer na forma oblíqua do pronome. Os pronomes que se referem a uma ação praticada e recebida pelo mesmo ser são chamados de reflexivos. Se, si e consigo só devem ser empregados como reflexivos. Só eles, esses três exemplos aqui, eles só podem ser empregados como reflexivos. Por exemplo, o menino cortou-se. O menino aqui, no caso, ele está praticando a ação e também está recebendo a ação. Tanto ele está cortando quanto ele está cortando a si mesmo. Então, você utiliza esse pronomezinho si, que é um chamado de pronome reflexivo. Ele fala consigo mesmo. Ele tanto está falando quanto ele está falando consigo mesmo. Ele está tanto praticando a ação quanto recebendo a própria ação. Então, você utiliza esse pronome, que é chamado de reflexivo. Quando a ação verbal indica reciprocidade, os pronomes nos, vos e si são chamados de recíprocos e apresentam o sentido equivalente a um ao outro ou uns aos outros. Então, aqui é só você substituir para você ver qual é o sentido do pronome. Não nos víamos há bastante tempo. Não víamos uns aos outros há bastante tempo. Aqui é só para mostrar mesmo que esse nos vai ter vai dar essa ideia de reciprocidade, por isso eles são chamados de recíprocos. E aí a gente tem os pronomes pessoais de tratamento. Eles são empregados em referência à pessoa com que se fala em tratamento cerimonioso ou respeitoso. Eu coloquei aqui vários exemplos. Por exemplo, Vossa Majestade, que tem essa abreviação, VM, ele é utilizado para reis e rainhas. Vossa Majestade Imperial tem essa abreviação e é utilizado para imperadores. E assim por diante. Meritíssimo
tem essa abreviação, MM, e é utilizado para juízes, e etc. E o você, né? Você, senhor, senhora, que são muito utilizados nas frases no nosso dia a dia, né? Coloquialmente. E a concordância verbal deve ser sempre em terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência irá. Ele irá, né? Na terceira pessoa do singular. Tem que ser sempre na terceira pessoa. Aí coloquei esse memezinho aqui. É verdade que a senhora tem matéria atrasada? Senhora. E esse senhora aqui vai ser um pronome pessoal de tratamento. Senhor, senhora. Utilizado para demonstrar respeito com pessoas de pouca intimidade. E agora a gente tem os pronomes possessivos. Eles referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhe posse de alguma coisa. Deve concordar com as pessoas, bem como em gênero e número com a palavra que determinam. Meu pai, dá essa ideia de posse. É meu pai está em casa. Dando prosseguimento, a gente tem os pronomes possessivos. Minhas cadelas estavam latindo aqui, eu tive que pausar o vídeo, mas já voltei aqui, igual no exemplo aqui que eu vou dar. Enfim, pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes posse de alguma coisa. Devem concordar com as pessoas, bem como em gênero e número com a palavra que determinam. Por exemplo, meu pai está em casa. Esse meu é um pronome possessivo, está dando ideia de posse. É meu pai, não é de qualquer outra pessoa. É apenas meu. Minhas cadelas latiram. Minhas cadelas. Está dando ideia de posse em relação a esse animal. E aí, dessa forma, ele varia de acordo com a palavra que eles estão determinando, que no caso é cadelas. Daí, esse pronome fica no feminino e no plural, por conta de cadelas, que também está no feminino e no plural. Aqui eu fiz um quadro com os pronomes possessivos. Aí no singular, primeira, segunda e terceira pessoa, a gente tem o meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. E no plural, que dá essa ideia de pluralidade mesmo. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seus, suas, seus, suas. Além dessa semântica de posse, os pronomes possessivos eles podem denotar outras coisas. Como, por exemplo, não saia daí, seu tonto. Aqui esse seu já dá uma ideia de depreciação por conta do contexto da frase. Tem essa ideia de ofensa. Meu caro, receba minhas congratulações. Que já dá uma ideia de afetividade, de cortesia. Meu caro. Tem essa coisa mais de cortesia mesmo. Ela deve ter seus 15 anos. Lá pelos 15 anos. Esses seus aqui já é uma aproximação numérica. Mais ou menos 15 anos. Os pronomes seu, seus, sua e suas podem gerar construções ambíguas. Isso aqui é muito importante. Tanto para a redação mesmo, porque tem alguns corretores que, se vocês utilizarem esse tipo de construção na redação, pode ser que eles não gostem. E aí vocês podem perder ponto. Pronto. Pois esses pronomes aqui, eles tanto podem referir-se à pessoa com que se fala, quanto à pessoa de quem se fala. Por exemplo, Fabiano pediu para pegar sua mochila. Por exemplo, eu chego para Maria, uma pessoa aqui imaginária, e falo: Maria, o Fabiano pediu para pegar a sua mochila. A mochila tanto pode ser da Maria, quanto pode ser do Fabiano. Mesma coisa aqui, Mariana falava com seu pai. É o pai dela, da Mariana, ou o pai do ouvinte, da pessoa com quem ela está falando? Daí a gente vai para os pronomes demonstrativos. Eles indicam a posição, que pode ser espacial, temporal ou do próprio discurso, de um objeto em relação às pessoas do discurso. Como? Aqui eu já coloquei só um exemplozinho. Você deveria ler este livro. Este, ele está aqui sendo empregado de forma espacial, porque ele está próximo à pessoa com quem está falando. Quem está falando não, a pessoa que está falando. Desses pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis.
variáveis que eles aceitam variação de número, ou seja, eles podem ser colocados no plural, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, e suas variações no plural, e os invariáveis, que eles não são mutáveis, isto, isso e aquilo. Daí, em relação ao que eu falei, né, de como eles são empregados, coloquei aqui, né, em relação à posição no espaço, os pronomes demonstrativos de primeira pessoa indicam proximidade da pessoa que se fala, como aqui que eu falei, né, o este. Os de segunda pessoa, proximidade com quem se fala, e o de terceira pessoa, distância de algo ou alguém em relação ao falante e ao ouvinte. Como, aqui, 3 exemplos. Esta chave é minha. Eu sou o falante, né? No caso, a chave ela deve estar perto de mim. Aí eu estou mostrando, ó, esta chave aqui é minha. Já se eu falasse assim, essa chave é sua, vamos supor que a Maria estivesse assim, um pouquinho longe de mim. Aí eu falo, e ela tem uma chave ali perto dela. Eu pergunto, essa chave aí é sua, Maria? Ou seja, a chave está perto do ouvinte. Ou então a gente pode perguntar, de quem é aquela chave? Essa chave ela deve estar tanto longe de mim quanto longe da Maria. A chave está distante do falante e do ouvinte. No caso, sou eu e a Maria. Essa personagem imaginária minha. Esses pronomes demonstrativos, eles também podem indicar uma posição no tempo. Por exemplo, os pronomes demonstrativos de primeira pessoa indicam tempo presente. Os de segundo, tempo passado recente. E o de terceira pessoa indica o passado remoto. Tenho muito trabalho a fazer neste dia. Tempo presente. Nesse final de semana, fui à praia com meus familiares. É um tempo que ele não é tão distante, mas ele não é presente. Ele foi um passado recente, que aconteceu, sei lá, eu estou na segunda-feira, estou falando do final de semana. Mas aí quando eu quero denotar algo no passado distante, aí eu falo naqueles dias de férias. No caso já é um tempo passado um pouco mais longínquo. Naqueles dias de férias, podíamos acordar mais cedo. E eles também indicam a posição no texto. Eles fazem essa articulação. De que forma? As formas de primeira pessoa referem-se a algo que ainda vai ser citado no texto, um pronome catafórico, e os de segunda pessoa, algo que já foi citado no texto. Isso é muito bom para você construir frases, para você fazer sua redação, porque, ó, dessa forma aqui, eu só queria falar isto. 2 pontos, tenha cautela. Esse pronomezinho aqui, ele está se referindo a algo que vai acontecer depois. Algo que ele vai se referir depois. Então, ele tem função catafórica. Que ainda, ó, ele está se referindo a algo que ainda vai ser citado no texto. Já quando eu falo isso aqui, sua participação, vírgula, isso é o que eles desejam, esse pronome está se referindo a algo que foi citado antes. Quando se faz referência a 2 pessoas ou coisas já mencionadas, você vai usar o este, variações para a última pessoa, e ou coisa, e aquele, variações para a primeira pessoa. Por exemplo, ao conversar com Maiara e Maraísa, notei que aquela se encontrava tranquila e esta nervosa. Quem é que estava tranquila e quem é que estava nervosa? Quando você usa aquela, vai ser para a pessoa mais distante, né? No caso, a primeira pessoa. A Maiara estava nervosa. Esse aquela se refere a Maiara. Coloquei até aqui de cor diferente. E esse esta se refere à pessoa, à última pessoa, a pessoa mais perto, né? Do discurso. Então, era a Maraísa que estava nervosa. E tem algumas palavras que têm valor de pronome demonstrativo. Algumas palavras podem assumir valor de pronome demonstrativo. Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. É o que ocorre com o, ou os, e a e as,
É o que precisas? Então, esse ozinho a gente pode substituir tranquilamente por um pronome demonstrativo. É isto que precisa, é isso que precisa. Esse ozinho, no caso, ele é um pronome pessoal, né? Mas aqui ele tem função de pronome demonstrativo. Você pode substituir ele por um pronome demonstrativo. É isto que precisas? É aquilo que precisas? Também com semelhante e tal e suas variações. Tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. Você pode substituir por um pronome demonstrativo também. Essas atitudes eram impensáveis no meu tempo. Ou seja, eles também têm valor, dependendo da frase, de pronome demonstrativo. E aqui a gente tem um caso também que tem valor de demonstrativo, mas você tem que substituir por outras palavras para dar esse sentido de demonstrativo, que no caso é o mesmo e o próprio. Quando eles tiverem o mesmo sentido que idêntico para o mesmo e em pessoa para o próprio, eles vão ter esse valor de demonstrativo de reforço. Por exemplo, a experiência foi repetida nas mesmas condições. Esse mesmas pode ser substituído por idênticas. A experiência foi repetida em condições idênticas. Então, ele também, esse mesma, tem valor de demonstrativo. Ele próprio conferiu os documentos. Ele, em pessoa, conferiu os documentos. Esse próprio também vai ter valor de demonstrativo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência. Vou deixar um TDzinho para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode me